Vocês sabem o que são fósseis? Vocês sabem a diferença entre paleontologia e arqueologia? E vocês sabiam que até cocô é considerado um fóssil? Não! Vem comigo que eu te conto muito mais! Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre fósseis. Preparei um esquema recheado de informações para vocês. Vamos lá? Bom, antes de qualquer coisa, para a gente começar, a gente precisa saber o que são fósseis. Então, fóssil vem do latim fossilis, que significa extraído da terra. Olha só que legal! Então, fóssil tem tudo a ver com essa função. Fósseis são restos e vestígios de seres vivos que apresentam, e que preservam informações lá do passado. E uma curiosidade, para ser considerado fóssil, eles têm que ter em torno, em uma média, de 11 mil anos, apesar de alguns cientistas não considerarem esse tempo e outros considerarem. Mas vamos ficar aí com essa média de 11 mil anos. E, professor, o que são exemplos de fósseis? Qualquer coisa pode ser considerado fóssil? Quase! Vamos lá dar uma olhadinha. Primeiro vocês têm que entender que os fósseis eles são classificados em restos e vestígios. Professor, como assim restos e vestígios? Restos é qualquer parte do animal. Então, pode ser um dente, pode ser um osso, pode ser uma unha, pode ser qualquer coisa, qualquer resto, qualquer pedaço de animal. Quando eu falo vestígios, eu estou falando de coisas que ele interagiu lá no passado. Então, por exemplo, ele mordeu, foi tentar pegar alguma coisa e acabou mordendo uma árvore, deixou lá as marcas da sua presa. Isso é um vestígio de que ele passou por ali. Até o cocô, que são chamados de coprólitos, fazem parte dos fósseis. Então, essas fezes, esses restos alimentares aí que não foram aproveitados pelo corpo do dinossauro, eles vão calcificar, eles vão se tornar, absorvendo minerais, vão se tornar pedras e podem se tornar fósseis, exatamente, até os cocôs. Então eu coloquei ali para vocês até duas classificações com nomenclaturas que normalmente não são utilizadas, mas fica de fonte de informação para vocês. Então os restos, eles também são chamados de somatofósseis e a gente tem os vestígios que são chamados de iquinofósseis. A gente tem os ossos, os dentes, rastros, pegadas, marcas de mordida, túneis, árvores fossilizadas, ovos e suas cascas, às vezes ovos inteiros, às vezes só as cascas, conchas, como eu falei para vocês, os coprólitos, que são as fezes, os ictiólitos, que são peixes fósseis. Então eu coloquei para vocês o desenho de alguns desses exemplos, só para simplificar. Então lembre-se, eles são separados em restos e vestígios. Professor, me diz aí, já que você está usando esse chapeuzinho de Tiranossauro Rex, da onde que são encontrados esses fósseis? Onde que a gente encontra? A gente pode encontrar em 3 lugares diferentes. A gente pode encontrar em rochas sedimentares, a gente pode encontrar no gelo ou a gente pode encontrar no âmbar. Nas rochas sedimentares é muito legal, galera, porque elas são formadas de sedimento, ou seja, depósitos minerais que vão acontecendo ao longo de milhares de anos. E se a gente for comparar as rochas sedimentares, elas podem ser consideradas grandes livros de história, já que elas armazenam e preservam restos de seres vivos, os indícios de que eles passaram por ali, e com tudo isso a gente consegue estudar, saber como que era o seu convívio ecológico, saber o que eles comiam, saber como eles interagiam com os outros seres vivos. Então, rochas sedimentares são verdadeiros livros de história. O gelo ali também consegue fazer essa preservação e mais raramente a gente tem alguns animais que ficam presos, alguns seres vivos que ficaram presos no âmbar das árvores. É uma resina de pinheiros antigos pré-históricos. Normalmente insetos são encontrados nesse tipo de estrutura. Agora a gente vai para a próxima parte que vai falar sobre como eles são formados, o que é mais importante. Eu já dei um spoiler agora para vocês. Então, basicamente, o processo de fossilização ele vai acontecer quando esse ser vivo ele morre, e sobre os seus restos mortais ocorre a deposição de sedimento.
Professor, mas não é tão comum achar fósseis. Exatamente, não é tão comum porque você precisa de condições específicas para que isso aconteça. Então não era todo momento que várias dessas condições estavam reunidas. Então um pouco falta de ar, ou falta de micro-organismos decompositores, ou um evento catastrófico que poderia acontecer, porque normalmente, devido a estudos tanto dos paleontologistas quanto dos geólogos, indicam que para que haja esse processo de fossilização, normalmente eventos catastróficos deveriam acontecer. Então, quando se acha um fóssil, normalmente você acha vários e vários deles espalhados naquela região, porque houve um evento que causou determinadas condições especiais e específicas para que eles se tornassem fósseis. E lógico, todos esses sedimentos, né, como eu estava falando para vocês, vão formar várias e várias camadas sedimentares. E isso eu chamo de registro fóssil, quando eu tenho, então, esses animais ou plantas, né, esses seres vivos que foram pegos por essas camadas de sedimento. E é legal porque eles vão sendo preservados até mesmo antes da sua decomposição, né? Tecidos moles normalmente não conseguem virar fósseis, já que eles sofrem a decomposição de organismos vivos. É muito mais difícil, né? Ossos são muito mais comuns, porque, querendo ou não, um osso ele já tem muitos minerais, principalmente cálcio, que, quando o animal é vivo, vai se repondo com o passar dos dias. Agora, quando o animal morre, ele para de repor esse cálcio, então ele é substituído por outros tipos de minerais que vão petrificar, que vão fazer com que ele consiga durar durante milhares e milhares de anos. Aí eu fiz uma lista para vocês dessas condições especiais para que haja o processo de fossilização. Então, primeiro a gente tem que ter a mineralização, ou seja, a substituição ali dos minerais que compõem os ossos, né, por minerais inorgânicos. Também pode acontecer essa reposição, essa substituição pelos tecidos, né, formando moldes ali, como a gente vai ver depois. A gente tem que ter a baixa presença do gás oxigênio, já que muitas bactérias decompositoras precisavam, né, desse gás oxigênio para decompor a matéria, e se eu não tenho ele, eu não tenho bactérias, consequentemente, eu tenho um processo de decomposição muito mais lento, ou às vezes, em alguns casos, ele nem ocorre. Eu preciso de um ambiente calmo, porque, obviamente, se eu estou falando, por exemplo, de um processo de sedimentação, se eu não tiver um ambiente calmo, o sedimento não vai conseguir se depositar. Então, é muito difícil que isso aconteça. Então, o ambiente tem que ser mais calmo para que isso aconteça, senão a água vai acabar levando todo o sedimento. Assim como ela também pode trazer, mas um ambiente calmo favorece esse processo de fossilização. A alta taxa de sedimentação, ou seja, a quantidade de sedimento que vai ser depositada naquele local, também influencia bastante. Como eu falei para vocês ali, muitas vezes são eventos catastróficos que formam esses fósseis, mas em algumas outras ocasiões eles também podem se formar, como por exemplo, o animal acabar morrendo em um ambiente muito lamacento e ser soterrado, né, por causa do seu peso. Isso também pode acontecer. Então, para que haja esse processo, tem que ter um soterramento muito rápido, né, que vai fazer a preservação por causa de todos esses pontos que eu estou passando para você agora. Eu já falei da decomposição lenta ali para vocês. Temperaturas baixas também auxiliam, já que a gente tem a criopreservação, né? No caso lá dos mamutes, por exemplo, que são encontrados congelados e até os seus tecidos mesmos são preservados, os tecidos moles, tá? E em muitos casos, clima seco também é interessante, já que isso evita que o cadáver apodreça, certo? Eu separei para vocês aqui, como curiosidade, alguns tipos de fossilização. Então vamos dar uma olhada ali. A gente tem a mumificação ou conservação total, que é o mais difícil, o mais raro de acontecer de forma natural. Ali o ser vivo ele é preservado, basicamente, todos os seus tecidos, juntamente com os ossos. Eu sei que o osso é um tecido, tá? Mas só para vocês entenderem bem. Eu tenho ali o gelo, então isso pode acontecer no gelo, como a gente já achou várias espécies de mamutes, como eu falei para vocês. E também tenho o âmbar. O âmbar faz com que esses tecidos sejam preservados. Então a gente tem lá os insetinhos que ficam presos dentro desse âmbar, a gente consegue preservar também esses tecidos. Lógico que não de forma integral, mas uma boa parte dele ele fica ali bem preservado. Insetos são muito difíceis de achar
eles fossilizados, né? É mais comum a gente achar animais de grande porte, grandes herbívoros, grandes carnívoros, certo? A gente tem o processo de mineração, né? Entre outros casos, o material orgânico é substituído por minerais, então aquilo que eu falei para vocês, né? Constantemente estamos repondo o nosso cálcio dos nossos ossos, só que quando a gente morre esse processo para, e então aquele espaço vazio daquele cálcio perdido é preenchido por um mineral que vai literalmente petrificar aquele corpo, certo? Então processo de mineralização. Eu tenho a moldagem ou impressão, né, que são restos orgânicos decompostos formando um molde ou uma concha. Então muitas vezes a gente olha assim aquelas pedras sedimentares e tem lá o molde do animal ou o contramolde dele. Depois eu mostro a imagem aí para vocês verem certinho a diferença. Então ele deixa um molde onde toda aquela matéria orgânica foi substituída, certo, por minerais, e fica ali aquela só a impressão dele ali, só a marcazinha dele ali. E eu tenho as marcas fósseis, que podem ser vestígios como uma pegada ou uma rachadura. Como eu falei para vocês, pode ser tocas, pode ser o cocô deles, pode ser ovos, enfim, vestígios de que aqueles animais passaram por ali. Então a gente tem várias formas, né, vários tipos de fossilização. Existem outras, depois se você ficar curioso, pode dar uma pesquisadinha na internet que você vai achar vários tipos diferentes. Agora a gente vai ver aqui, porque a gente está falando tanto de fóssil, o que é o fóssil, como que ele foi formado, mas quem é que estuda esses fósseis? Eu fiz uma pergunta para vocês lá no começo do vídeo. Quem estuda esses fósseis é a paleontologia. É uma ciência que vai estudar tanto os fósseis como os registros pré-históricos de seres vivos que já habitaram aqui o nosso planeta. E eles têm como função principal reconstituir, né, reconstruir ali as espécies animais e vegetais com a ajuda de vários e vários elementos encontrados em escavações. Então todos esses registros, todas as pegadas, tudo que é encontrado é muito importante para analisar e verificar como esses organismos viviam, do que eles se alimentavam, como eles se relacionavam com os outros seres vivos e com o ambiente. Então é muito legal a gente ver todas essas características. Então eu perguntei também lá no começo se vocês sabiam qual era a diferença de paleontologia e arqueologia. Lá vai para vocês. Como eu falei, os paleontólogos eles procuram fósseis, partes de corpos de animais preservadas através de anos, né, embaixo da terra, através das rochas sedimentares, no gelo ou até em outras substâncias. Já os arqueólogos vão estudar as culturas e os modos de vida humano a partir de vestígios e materiais com o objetivo utilizado por algumas civilizações extintas. Então olha só que legal. Literalmente os arqueólogos estudam como que era a convivência dos seres humanos, né? Como os seres humanos evoluíram, como que eles habitavam, comiam, qual era a sua relação. Já os paleontólogos, eles já estudam ali a questão dos fósseis de milhões e milhões de anos atrás, né? Todos esses seres vivos e suas relações. Mas, professor, e no Brasil? A gente tinha algum tipo de fóssil? A gente tinha dinossauro? Sim, nós tínhamos várias espécies de dinossauro, né, que foram encontradas em todas as regiões do Brasil. O maior deles já descoberto foi na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul. A espécie Macrocolon itaque, com 3,5 metros e 225 milhões de anos. Era um herbívoro, então era um herbívoro bem grande, já que aqui a gente tinha muita mata, a gente tem ainda, né? Na teoria, tínhamos muita mata, então esse herbívoro era encontrado aqui. Mas, professor, por que eles são então tão importantes, esses fósseis? Já dei vários motivos aqui no vídeo. Então, a gente consegue compreender a relação da fauna, da flora, né, tipo daquela época, como elas se relacionavam com o ecossistema, anatomia, comportamento, dava para entender as condições climáticas, analisando tudo isso, né, a gente consegue identificar, né, dar uma datação para aquelas rochas e fora ainda auxilia no estudo do petróleo, já que o petróleo ele é feito basicamente de plantas e seres vivos, né, antepassados que sofreram processos geológicos ali de pressão e temperatura e se modificaram, e nós utilizamos hoje em dia vários de seus derivados como uma das maiores fontes de energia do planeta.
Bom, galera, essa foi a nossa aula sobre fósseis. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Deu bastante trabalho fazer esse slide bem completo para vocês. Esse capacete aqui de T-Rex aqui lá do Paraguai também deu bastante trabalhinho de fazer. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Beijo no coração e uau!